Entendi. A senhora acha que a luta antirracista e contra o patriarcado é uma novidade na esquerda mundial e brasileira, ou essas bandeiras sempre estiveram presentes com peso nos movimentos socialistas? Eu penso que elas, se eu vou, elas padeceram e muitas vezes ainda padecem do próprio epistemicídio dentro do campo socialista. Porque a gente sempre pensa o epistemicídio quando a gente pensa o Estado, poder, né? Assim, fora, aquele que os dominantes, sabe, aqueles que nós lutamos contra. Mas seria muito importante se nós fizéssemos uma revisão de nós mesmos no campo da esquerda, no campo socialista, para perceber, ver como que é estrutural a questão da raça, a questão da raça e do gênero, como que nós mesmos no campo socialista, no campo emancipatório, também praticamos e reproduzimos o epistemicídio. Quando nós pensamos na população negra, quando nós pensamos no lugar do negro, da negra e da mulher em específico. Tanto é que essas lutas no campo socialista, elas foram sendo lutas que surgiram a partir da visão desses sujeitos e sujeitas sobre si e seu lugar de gênero e seu lugar de raça. Hoje também a diversidade sexual que impacta também a própria discussão de gênero, porque no cânone, digamos assim, das ações políticas ou da produção intelectual do campo socialista e do campo das esquerdas de um modo geral, elas não eram consideradas. Então, se as mulheres não cerrassem fileira, não construíssem uma produção, uma luta, uma pauta feminista para fora, nas relações de poder fora, e para dentro das relações de poder no campo socialista, se nós negras e negros não fizéssemos a mesma coisa, construíssemos uma luta antirracista, aí mais dura, para fora, contra os chamados grandes poderes, os poderosos, para dentro do campo da esquerda, dentro do campo do socialismo, e mais, para dentro do dentro, que é dentro da própria luta feminista, que também não reconhecia o lugar da mulher negra na luta pelo seu direito e a especificidade que ser uma mulher negra tem no próprio contexto das lutas feministas, da exploração capitalista, racista e de gênero que se impõe sobre nós, mulheres negras. Por que a senhora avalia que, tanto no campo das ideias quanto na esfera da mobilização pública, o chamado feminismo negro tem adquirido maior peso? E qual é o papel do feminismo negro? O papel do feminismo negro é o que eu sempre chamo como o papel do movimento negro de um modo geral, de um modo mais amplo, que é um papel, eu sou uma educadora, né? Educativo. É um papel de educar e reeducar a sociedade brasileira e, no caso, o campo socialista brasileiro em relação à perversidade, à exploração e às implicações tremendas que o racismo incide sobre nós, negros e negras, e que o patriarcado incide sobre as mulheres de um modo geral, ou quem não está na esfera hétero de um modo geral, e com muito mais peso quando se cruza a dimensão de gênero com a raça. Então, esse papel de educar e reeducar é que tem feito, eu vejo, visível, avanços nas próprias elaborações, quer sejam políticas, quer sejam teóricas, na revisão de posturas, sabe, Breno? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, nós estamos falando das categorias, nós estamos falando das dimensões mais macro, mas o efeito central que elas trazem é um efeito na própria construção de subjetividades outras, sabe? Subjetividades antirracistas, subjetividades que saem contra o patriarcado, subjetividades que sejam contrárias a toda e qualquer exploração capitalista. E essas subjetividades, elas nos movem a construir outras práticas, outras ações na vida. Então, o feminismo negro, ele tem um papel político importante no que a gente pensa na ação política de um modo geral, e ele tem um papel pedagógico no contexto de uma reeducação e de apontar lacunas, preconceitos, racismos, formas da gente poder reinterpretar e viver de outra forma, de apontar o poder, né, sendo usurpado também em relação a negros e a mulheres negras, dentro do nosso próprio campo emancipatório. E eu sempre chamo a atenção de que quando ele faz isso, ele educa e reeduca,
ele educa e reeduca a si mesmo. Então, o próprio feminismo negro também vai se reeducando na relação e na sua formulação e intervenção. E quando produz essa complexidade do educar e reeducar, constrói outras estratégias de ação. Então, outras literaturas, outras narrativas, outras intervenções formam, né, outras intelectualidades. Né? Ontem eu estava num debate muito interessante, onde uma colega chamava a atenção, a Rita Segato, uma feminista argentina, de que a gente tem a produção de uma outra forma de inteligência política, e eu diria, no caso do feminismo negro, traz uma outra forma de inteligência política e pedagógica para entender o que significa o racismo na sociedade de modo geral e o que significa o racismo imbricado com a exploração de gênero na nossa sociedade. E isso, claro, sem desconsiderar o peso que as relações econômicas também têm para adensar e aprofundar toda essa complexidade. E mais, quero trazer mais uma outra dimensão, claro. Que é o feminismo negro, quando inclusive trabalha com a dimensão da interseccionalidade, discute não somente a interseccionalidade desses fenômenos perversos que eu estou falando, mas principalmente também discute a possibilidade de interseccionalidade de lutas emancipatórias. Então, a interseccionalidade de lutas emancipatórias significa que eu luto por democracia, eu sou uma mulher socialista, eu luto por emancipação social, então também as práticas dos movimentos sociais têm que se ampliar e, ao mesmo tempo, se articular, de forma que eu não precise estar no sindicato gritando pelo meu lugar de mulher negra, mas que a luta sindical entenda que ela também tem que ser antipatriarcal, antirracista e tem que ser anticapitalista. Que a luta do sem terra, ela também tem que ser, entendeu? Que a luta do movimento negro também tem que ser anticapitalista, antipatriarcal, sendo antirracista. Então, acho que a interseccionalidade que o feminismo negro traz nos ajuda a entender não só a imbricação desses fenômenos na estrutura do poder, mas também a imbricação dos fenômenos nas lutas emancipatórias.